cara, nesses 17 anos de experiência em recrutamento na área fiscal, dividindo um pouco aqui os níveis, né, de senioridade, Sim. falando de skills, né? O que hoje você enxerga de skill para quem está começando nessa carreira, principalmente dentro de uma companhia, né? Sei que tem diferentes situações, você tem lá advogados tributários, você tem o analista que trabalha numa estrutura de uma corporação, mas pensando especificamente numa estrutura de corporação, analista que está começando na área. Depois a gente vai falar um pouco os outros níveis, né? Sim. O que você enxerga hoje de skills, né? Desde formação, né? Soft skills, hard skills, o que Sim. você poderia dar de dicas, vamos dizer assim, para quem está começando na área? Eu acho assim, independente do nível de senioridade, em algum momento a gente vai falar sobre algumas habilidades ou talvez até um tipo de mindset que vai funcionar para todos os níveis de senioridade, tá? Mas o que eu vejo e o que eu observo, até através do sucesso de algumas pessoas que alcançaram a posição de número 1 de techs hoje no Brasil... Desculpa te cortar, mas imagino que você tenha acompanhado pessoas Exato. Na jornada dela na carreira, né? Acompanhei. E é muito legal isso, porque muitas vezes quando você conduz um processo de recrutamento de Head of Tax ou diretor tributário, dentro do processo você acaba não só entrevistando, mas você acaba fazendo uma releitura da carreira daquela pessoa que hoje, né, depois de 17 anos de carreira na área profissional, eu tive oportunidade de conhecer quando ela era um analista sênior, um especialista. Eu acho que para quem está começando na área tributária, é importantíssimo ter um mentor, por exemplo. Eu teria um mentor. Por quê? Porque esse mentor, e cabe aí, né, a necessidade desse mentor ter mais experiência na área tributária, ter mais quilometragem. Por quê? Ele terá ou ela terá passado por todas as fases que a área tributária viveu. Hoje, esta pessoa que começa na área tributária já tem que, na minha opinião, começar com o seguinte mindset. A forma como era feita, ou a forma como a área tributária trabalhava há 15, 17 anos, não pode ser a mesma forma que ela é trabalhada hoje. Né? Então, através de uma mentoria profissional, pode ser formal, pode ser informal. Não estou falando que a pessoa precisa pagar alguém para isso. Né? Estou falando assim, tem que ter um mentor para mostrar como que ele foi se adaptando ao longo das mudanças e da dinâmica da área tributária. Com isso, o que eu acho que quem está começando precisa entender? Que em janeiro, né, a área tributária trabalha de uma forma. Pode ser que em dezembro ela tenha que trabalhar de uma outra forma. Então, a capacidade de adaptação, eu acho que é algo super importante para quem está começando, para evitar vícios setoriais, vícios processuais, né? Qualquer tipo de vício que ela puder evitar, eu acho que é interessante. Óbvio que sempre terão as boas práticas, né? Sempre terão as boas práticas, mas essa capacidade de adaptação através de exemplos, eu acho que é importante. E aí, de novo, entendendo que uma pessoa que está começando, está num determinado momento de vida profissional, eu acho que ela precisa priorizar tecnicamente a carreira dela e aprender o máximo que ela puder aprender. Não digo que ela precisa escolher ser especialista em direto, ser especialista em indireto, porque lá na frente, né, se ela tiver o objetivo de ser Head of Tax, número 1 de Tax, ela vai precisar, né, conhecer um pouquinho de tudo, não necessariamente muito bem de tudo, porque na formação de uma estrutura de líderes, N-1, você vai compondo a sua equipe com base também na expertise técnica de cada um. Mas o máximo que ela puder aprender no começo de carreira, eu acho que é importante. Né? E é claro, hoje a gente não pode deixar de mencionar a inserção da tecnologia, né? Nas questões do dia a dia da área tributária. Então, além das questões operacionais, quanto mais ela puder se utilizar de tecnologia para lapidar sua capacidade de análise, é o ideal. Então, uma pessoa que começa hoje na área tributária, vamos falar assim de analista até o primeiro nível de liderança, que seria um coordenador, precisa entender que sim, ela vai ter as atividades operacionais, que talvez mudem rápido, e que ela vai
usar essas mudanças como uma fortaleza para que ela lapide uma habilidade muito importante, que é a capacidade analítica. Né? Eu acho que nos primeiros níveis, nos níveis de entrada da área de impostos, eu vejo bastante isso sendo um dos fatores mais importantes. Né? Aí você pega o primeiro nível de liderança, Sim. um nível de coordenação e um nível de gerente júnior, vamos colocar dessa forma, porque algumas empresas vão ter o nível de coordenação, outras empresas não. Depende muito do tamanho e não tem certo ou errado. Tem algumas empresas que o Head of Tax, por exemplo, vai ser o coordenador, dependendo do seu tamanho. Sim. Tem outras empresas não, que o Head of Tax vai ser Diretor. Um diretor que muitas vezes pode até ser par do CFO. Né? Nesses primeiros níveis, eu acho que de liderança, como o próprio nome, né, já diz, coordenador e gerente, é claro que a pessoa precisa começar a desenvolver uma habilidade de gestão, não só de projetos, mas também gestão de pessoas. Eu converso com diretores tributários o ano inteiro. E sempre pergunto, eu sempre faço enquetes informais para entender quais são as dores dessas pessoas, desses diretores. Uma das dores é people. Né? E aí quando eu falo em people, a pessoa com a motivação certa, na hora certa, não só capacidade técnica. Né? Então esse coordenador ou esse gerente de primeiro ano, que tem como uma primeira experiência esse cargo, precisa entender que a chave dele ou dela vai mudar. Então, gerenciar projetos, fazer acontecer através de terceiros é muito difícil. Né? E ela precisa entender que tipo de liderança tem fit com o perfil dela. Né? Então, eu acho que é extremamente importante a pessoa entender, inclusive, que a liderança, muitas vezes, não é só algo que se cascateia para baixo. Você tem a liderança management down, mas você tem a liderança para os lados, você tem a liderança para cima também. Né? Então, eu vejo muito importante essa capacidade de virar a chave, né? Mas ainda assim, sendo responsável técnico por muita coisa, já começa a pessoa a entender que ela precisa desenvolver sua capacidade de organização, de fazer acontecer através de outras pessoas, de gerenciar projetos, porque a área tributária hoje ela é uma área que vive de projeto, né? Sim. Ou de transformação digital, ou de inovação tecnológica, ou de automação, mas também tecnicamente falando, de projetos que serão importantes para que a empresa atinja seu objetivo coletivo, né? Então essa pessoa precisa começar a entender que ela vai ser envolvida por osmose, naturalmente, nesses projetos.